Olá, estamos aqui mais um dia para continuar a leitura de Provérbios com profundidade. Hoje estamos continuando Provérbios primeiro. Ontem nós lemos o provérbio de número 7, que fala sobre a primeira lição de Salomão, que é o temor a Deus, é o princípio da sabedoria. Primeira lição de Salomão. Diz assim o 7: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nós falamos no vídeo passado sobre isso. Então, louco significa réu do inferno. Se você despreza a disciplina, você está caminhando de passos largos para a sua própria derrota, sua própria falência em todas as áreas da vida. Então, você tem que amar a disciplina. O temor do Senhor é o principal, né? Que é o respeito máximo. Não é temer, não é ter medo. Esse temor aqui é de respeito. Então, o princípio da sabedoria, temor ao Senhor, respeito máximo. E você precisa amar a instrução, amar a sabedoria, amar a disciplina. Ser uma pessoa disciplinada, né? Para quê? Para correr atrás de conhecimento. Porque nós sabemos, nós vemos ontem, no vídeo passado, que a sabedoria é o próprio Cristo encarnado. Você vê que ele vivia em um nível superior, ele vivia em um nível de maestria. Ele sabia tudo, ele resolvia tudo. Por quê? Porque ele estava com toda a sabedoria. E ele era a própria sabedoria. Lá em João diz que o verbo se fez carne e entre nós habitou. O verbo é o quê? A palavra. Então, a sabedoria se fez carne, né? E entre nós habitou. Então, quando você despreza a disciplina, a instrução, o conhecimento, você está andando de passos largos para a sua própria falência, para a sua própria derrota. Então, precisamos priorizar, nos disciplinar e aprender cada dia mais. Vamos mais à frente, o 8. O 8 é a segunda lição, que fala sobre honrar o pai, honrar os pais, né? A instrução do pai e o ensino da mãe. O pai deve instruir e a mãe deve doutrinar. Olha só o que fala o Provérbios 1 e 8. Escuta, filho meu, a instrução do teu pai e não abandones a doutrina da sua mãe. Tem um provérbio bem conhecido, que ele é um provérbio judeu que fala: a mão que balança o berço é a mão que domina o mundo. Eu acho bem interessante porque é exatamente isso aí. Você vê que a mãe, o que ela fala, vira lei para o filho. Vira lei, né? Então, a mãe tem um poder muito grande. Então, a mãe que doutrina e o pai que instrui. Em outras palavras, a mãe ensina e o pai dá direção, né? O pai ensina, a mãe ensina, filho, é assim, assim, assado. Mas o pai chega e fala: está na hora de você ir para o mundo. Está na hora de você fazer isso, fazer aquilo. Então, nós precisamos honrar aos nossos pais, né? A instrução do pai e o ensino da mãe. E quando somos pais, temos que instruir e ensinar. Amém? Tudo baseado na palavra de Deus, porque é uma base, né? É a base de tudo. Então, se o seu filho é instruído e ensinado na base, ele vai ser alguém de futuro, alguém que trará para você muitas alegrias. Vamos mais à frente, o 9. Porque serão coroa de graça sobre a sua cabeça e colares de proteção para o teu pescoço. Então, olha só, a instrução e o ensino é coroa para o filho e colares para a filha. Então, quando os filhos honram os pais, o ensino
A instrução e o ensino é coroa para a cabeça do filho e colar para a filha, ou seja, honra e coroação. Então é bem interessante, vale a pena honrar pai e mãe. O 10 diz assim: filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Deixa eu ver como que diz aqui na outra Bíblia. Filho, se os pecadores não consintas, fala igual, a mesma tradução. Então olha só, andar, deter-se, assentar-se, a prática do Salmo 1 é vista aqui. O convite para a roda dos escarnecedores. Então, ó, filho meu, se os pecadores te seduzir, para não consintas, ou seja, nem escutem, não deixe eles te convencer. Eu sempre falo sobre nós temos a escolha, né? Isso é um poder que nós temos de saber com quem você vai se envolver, né? Você tem essa escolha. Se a pessoa é ruim, se a pessoa você já viu que não vale a pena, então é não, entendeu? Vai tomar uma decisão, está em dúvida? Na dúvida é não, né? Você vê que a pessoa tem uma má conduta, é não. Então esse é um poder que nós temos, o poder da escolha. Então nós podemos evitar com isso muitos problemas. Às vezes que eu insisti, né? O cliente é meio assim e tal. Não, mas ele é muito gente boa, né, para conversar e tal. Se você se deter na roda de um pecador, né, ou seja, de uma pessoa, de um transgressor, uma pessoa que faz coisas erradas, você vai ter que tomar prejuízo. Uma hora ou outra você vai tomar prejuízo. Então, qual que é o conselho aqui de Provérbios? Não se detenha. Não se detenha na roda dessas pessoas. Não ouça, não para ouvir. Por quê? Porque senão você vai se arrepender. Senão você vai ter um prejuízo. Não consintas que ele te convença. Não deixe de maneira nenhuma que ele venha te convencer. Vamos mais à frente. Se te disserem, vem conosco, ponhamo-nos em emboscadas para derramar sangue, preparemos laços para inocentes sem motivo. Olha só, os tratos dos bandidos quando se associam. Emboscada contra inocente sem motivos. 12. Engulamo-los vivos como o Seol. Seol significa terra dos mortos, ou morada dos mortos. O Seol. E inteiros como os que descem à sepultura. Então essa daqui é a segunda lição. A primeira qual que é? A primeira, a prática do Salmo 1, não se deter na roda dos escarnecedores. Agora aqui a segunda, gerar violência e morte. A falta motivação, a falta motivação. Então, o que acontece? As pessoas tramam o mal. E às vezes não é desse jeito aqui, irmãos. Às vezes não é, a maioria das vezes não é falando sobre matar, sangue, mas é querendo destruir o outro de uma outra maneira, né? Vamos fazer isso aqui para acabar com o fulano, para acabar com o negócio, para numa concorrência desleal ou de tantas outras formas. Então temos que evitar essa situação, né? Olha só, nas conversas você percebe que a pessoa não é boa. O 13. Encontraremos tesouro com toda sorte de bens preciosos. Encheremos as nossas casas de despojos. Olha aqui, qual que é a terceira lição? Mentira, a mentira. Iludido com o quê? Com crimes. Coisas que parece que na hora vai te dar algum resultado, mas o fim é terrível. Então não vale a pena. Tudo aquilo que é fora da lei, irmãos, é imoral, é ilegal, é fora da lei. Sai fora. Sai fora. Por quê? Porque está quebrando o princípio.
E quando você quebra um princípio, lá na frente, o princípio te quebra. Às vezes não demora muito. Olha só, o 14. Lancemos sorte entre nós e teremos toda uma só bolsa. Isso aqui é uma das maiores ilusões, né? Olha só, teremos uma única bolsa, uma única conta bancária. Vem comigo, né? Vamos fazer um investimento junto, vamos fazer não sei o quê. E aí acaba te levando à ilusão para tirar aquilo que você tem. E se você não vigiar, você cai numa emboscada dessa e o prejuízo é terrível e muitas vezes irreparáveis. Amém? É isso, vamos ler só até aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Tchau, Deus abençoe e até a próxima.